O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata, e daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde quereis que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um a um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Meus caros irmãos, nós estamos nessa semana maior, a Semana Santa. Então, a Semana Santa é o domingo do ano litúrgico, né? O que o domingo é para o dia da semana, a Semana Santa é para o ano. Então, nós estamos na semana, chamada também Semana Maior, onde nós contemplamos o centro de todo o mistério cristão, a paixão de Cristo, a data mais importante do ano, ou seja, a Páscoa. Páscoa significa isso, né? Passagem. Está falando da passagem do povo do Egito para o deserto, né? Então, o povo que saiu do Egito, Deus libertou, o povo da escravidão. Então, essa é a Páscoa. E assim, essa libertação do Egito é planificada e tem um sentido muito mais profundo na Páscoa de Nosso Senhor, ou seja, passagem da escravidão demoníaca, da escravidão dos pecados como um todo, para a liberdade dos filhos de Deus. E meus irmãos, a liturgia, a gente vê uma cronologia, um preparativo. Na segunda, vemos o Evangelho da mulher que prepara Jesus. Ela banha os pés de Jesus com perfume, enxuga com os cabelos. Então, Maria, a irmã de Lázaro, que balsama Jesus, né? Então, ou seja, prefigurando a sua paixão, como um ato de caridade. Ontem, nós vemos Pedro que nega, Pedro que é anunciado na sua prepotência, ele diz: Senhor, não vou te negar, vou morrer contigo. Jesus olha para ele e a palavra é escrita assim: com profunda comoção.
Jesus, profundamente comovido, olha para ele e disse: em verdade te digo, antes que o galo cante, me negará 3 vezes. E assim, nesses preparativos para aquela ceia especial, onde Jesus iria instituir a Eucaristia, instituir o sacerdócio, nessa preparativa, ele manda os discípulos para preparar, e ele anuncia a traição. A Escritura terá que se cumprir, Nosso Senhor mesmo fala, de forma que, na primeira leitura, a gente vê a Escritura se cumprindo, né? Essa semana, então, teve os 3 cânticos do servo sofredor do livro de Isaías. Hoje nós vimos o 3º canto do servo sofredor, capítulo 50, onde fala: não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Essas cânticos do servo sofredor do livro de Isaías se refere a um Salvador, que ele queria conduzir a um novo êxodo, e por excelência é Cristo. Assim, Jesus anuncia a traição, e os apóstolos ficaram tristes, olharam e falaram: Senhor, serei eu? Sou eu que vou te trair? Aqui nós vemos 2 coisas: primeiro, a infidelidade, e segundo, a traição. Se nós somos infiéis, vai dizer São Paulo, Deus permanece fiel, pois ele não pode negar-se a si mesmo. Então, infidelidade, é claro que é perdoado, mas a traição, se há arrependimento, lógico, né? Mas como de Judas, a traição já estava no coração há muito tempo. Os discípulos se referiram a Jesus dizendo Senhor, porque eles reconheciam no Cristo a divindade. Ele é o Senhor, Adonai. Enquanto Judas se refere a Jesus como mestre, Rabi em hebraico. Mestre é como um fariseu, é um homem que sabe muita coisa. Ou seja, Judas perdeu a fé. E o interessante é que Jesus, nessa falsidade, né, ele já maquinou a traição. Aí chega lá Jesus, ele fala: mestre, serei eu? Ele: tu dizes. O Papa Bento XVI, comentando esse evangelho, ele vai dizer que a falsidade é a marca do diabo. Então, quando a gente fala de um coração íntegro, fala num coração que é aquilo que ele não esconde coisas. Ele é o que é diante de Deus, e ponto. Não tem o que esconder. Isso é um coração íntegro. Agora, um coração falso esconde as coisas. Um exemplo disso, Davi. Davi cometeu um pecado gravíssimo contra o 6º mandamento, de pegar a mulher lá do Urias, e do 5º mandamento, ainda mandou Urias para a zona de batalha e mandou mensagem para os generais para deixar ele morrer. Então, pecado gravíssimo. E diante disso, ele na falsidade lá, aí o profeta apresentou um julgamento para ele fazer, aí ele julgou justamente. Aí o profeta falou: então, já que julgaste justamente, saiba que essa pessoa é você. E diante disso, desmascarado, Davi tomou uma atitude sábia. Ele diz: eu pequei. Ele reconhece o seu pecado. Pedro, da mesma forma, negou Jesus 3 vezes. E como mostra no filme do Mel Gibson, da Paixão de Cristo, Jesus olha para ele. E Pedro, vendo o tamanho da ofensa que ele fez, de tratar Jesus como um Zé Ninguém, então, ou seja, não tinha amor nenhum, ele buscou a sua própria vida, ao invés de doar a sua vida pelo Mestre, pelo Senhor, melhor dizendo. Ele buscou salvar-se a si mesmo. Aí ele olhou para Cristo
e se arrependeu amargamente dos seus pecados. Assim, essa sinceridade de Davi e de Pedro são recompensadas. Foram sinceros. Judas em nenhum momento foi sincero consigo, de tal forma que, por conta do desespero do seu pecado, ele se matou, se enforcou, conforme narra os evangelhos. Então, Judas entra num desespero, porque ele viveu da falsidade para a falsidade. Então, meus irmãos, nós somos chamados primeiramente a ser sinceros conosco mesmo, ver as nossas misérias e olhar no Cristo, não como mestre sábio, como a gente vai falar do Cristo para todo mundo, para os desembargadores, para qualquer pessoa. Você vai falar do Cristo, é um mestre, é um cara, gente boa. Meu irmão, Cristo não é isso. Não é um cara, gente boa, não é um bom rapaz, um mestre. Ele é Deus. E pela sua paixão nos trouxe a vida eterna. Então você entende que é até reduzir a gente ficar discutindo se a igreja é serviço essencial. Tá, é só você perguntar, o céu é essencial? Não é, então tá bom, aí já respondeu. Então, meus irmãos, nosso Senhor nos traz a vida eterna, a vida nova da graça e, por excelência, a vida eterna, pela sua paixão e morte de cruz. Então, meus irmãos, não sejamos como Judas, que olha para Cristo e vê um mestre, mas sejamos como os outros discípulos, que olha para Cristo e diz, Senhor Adonai, ou seja, o Senhor Deus. E olhemos como Pedro, diante das nossas misérias, olhar o tamanho do amor, tamanho da doação de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, que padeceu cada momento por amor a nós. Eis o motivo da paixão de Cristo, por amor a nós. Então, meus irmãos, vivamos santamente esse tríduo pascal, quinta-feira santa, a missa chamada In Cena Domini, ou seja, da ceia do Senhor. Lá nosso Senhor Jesus Cristo institui o sacerdócio e a Eucaristia. Depois a missa, a celebração da paixão, onde é o processo em que nosso Senhor é interrogado, flagelado e crucificado. E a ressurreição, que é a vigília pascal e o domingo de Páscoa. Possamos viver santamente isso e colher os frutos dessa paixão redentora de nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.